Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Ai, muito feliz de estar aqui mais uma vez, partilhando conhecimento, porque toda vez que a gente partilha conhecimento, é impressionante que magia é essa, que faz com que você se sinta bem, o retorno das pessoas, dizendo que, né, de alguma forma está sendo tocada com aquilo, é muito gratificante, né? Sou muito grata a Deus por essa oportunidade e principalmente pelo retorno de vocês, é um retorno que, né, me dá forças para continuar. E hoje, vamos logo direto ao assunto, a gente vai falar de um assunto muito forte, chamado medo, né? O medo, toda pessoa sofre influência do medo na sua vida e ele é um dos responsáveis principais pelos nossos resultados financeiros, principalmente, né? O medo, gente, ele vem de influência direta nos nossos resultados e é aquela vozinha que fica no nosso ouvido e que diz você pode, você não pode, isso é bom, isso não é bom, né? É engraçado como a gente, muitas vezes, inconscientemente, a gente, né, se paralisa por causa dos medos, né, de arriscar, muitas vezes o medo da crítica. Inclusive, o medo se manifesta de várias formas, né? A gente não nasceu com medo, né? Esse medo foi, né, transmitido pra gente, às vezes, né, no meio social que a gente vivia. E muitas vezes os pais, hoje em dia a gente precisa, nós que somos pais, e a gente precisa de tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos. Muitas vezes o não excessivo, não pode isso, não pode aquilo, cuidar do menino, aquela super proteção que a gente tem com os nossos filhos. Como isso influencia diretamente na fase adulta, cria adultos inseguros, muitas vezes com medo de arriscar. É o medo principal responsável pela pobreza, pela miséria, pelo fracasso das pessoas. É o medo de errar, é o medo que as pessoas têm, sabe, de enfrentar, né, os desafios da vida. E como eu disse, ele se manifesta de várias formas, né? Medo de altura, medo de escuro, né? Medo de né? Sei lá, de barata. Quantas pessoas têm medos? Mas existem 6 medos principais, né? Que assolam a nossa sociedade e que impacta diretamente sobre os nossos resultados. E eu vou citar um por um aqui. O primeiro deles é o medo da velhice. Quantas pessoas, né, tem medo de ficar velhos, medo né, de chegar, né, na fase da velhice, muitas vezes perder seus bens, tudo que conquistou, deixar para as outras pessoas. E muitas vezes perdem tanto tempo, né, deixam de viver a juventude, deixam de viver o tempo de hoje para estar vivendo um tempo que ainda não chegou, mas que vai chegar para todo mundo. E muitas vezes a gente perde muito tempo, né, sofrendo, né, com medo da velhice. Outro medo muito forte que assola a sociedade é o medo da crítica. Quantas pessoas, né, têm medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar de você, medo de, às vezes, né, de estar fora de moda, né, porque muitas vezes, quantas pessoas se endividam porque eles querem estar sempre na moda. Quantas pessoas trocam de carro porque o seu carro saiu de linha e muitas vezes, né, vai impressionar outra pessoa por causa disso. Né? Então a gente sofre impacto diretamente a respeito da crítica. O medo da crítica é o medo também que é um dos principais medos que assola o ser humano. Outro medo muito importante é o medo de perder o amor de alguém. Quantas pessoas, né, matam, né, esposas, né, principalmente é o mais comum que a gente costuma ver, de pessoas que matam as outras, né, dizem por um amor, né, mas é muitas vezes medo de perder a outra pessoa, esse sentimento de posse, e causa, né, devastação assim avassaladoras, porque quantos homens, né, deixam de viver com medo de perder a outra pessoa, né? E vive, né, nessa condição, né, de medo que paralisa, né, o ser humano. É muito triste.
Outro medo também muito forte no ser humano é o medo da doença. Quantas pessoas, às vezes, pensam que na doença e vivem em função disso, de lutar contra a doença, e a gente acaba atraindo a doença. Ao invés de você cuidar da sua saúde, ter hábitos de vida saudáveis, não. Você fica presa ao medo de ficar doente. E a gente atrai, gente, o que a gente pensa. A gente precisa de cuidar disso. E à medida que a gente tem esse medo da doença, a gente acaba atraindo doença. Então a gente precisa de mudar o foco. Se você tem medo da doença, pensa na saúde, pensa, vou cuidar da minha saúde, porque tudo na vida da gente é um reflexo dos nossos hábitos. Então, se a gente tem hábitos saudáveis, não é que não vai ter doença, mas a probabilidade é menor. Então, vamos mudar a nossa mente, mudar o foco, né? E parar com esses medos que vão mexendo com a gente, que vão prejudicando a nossa confiança em nós mesmos. Outro medo forte também, medo da morte, né? Quantas pessoas, né, têm medo da morte? Grande parte da população tem medo da morte. Talvez crenças que colocaram em nós, será que quando eu vou morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno? Né? E muitas vezes as pessoas ficam presas a isso, né? Um medo mesmo, às vezes sem sentido, que impacta diretamente também nos nossos resultados. Agora, gente, o maior de todos os medos é o medo que realmente, gente, prejudica a gente diretamente e que influencia em todos os outros e pode até desenvolver outros medos. É o medo da pobreza. A gente não tem noção do mal que esse medo pode causar na nossa vida. Impressionante, gente. Impressionante como esse medo faz com que a gente tome atitudes assim que, na verdade, levam a gente realmente à pobreza. Porque os estudos mostram que o grande grau de endividamento das pessoas vem por conta do medo da pobreza. É o medo da pobreza que leva a gente a tomar atitudes de consumo. Nesse mundo, então, onde o consumismo, né, estimula o ser humano a consumir o tempo todo, né, e às vezes a gente viver um padrão de vida que não é o nosso, por conta de medo. Medo de achar que a gente vai ficar pobre, viver, sabe, uma condição de vida, de mostrar para as pessoas que a gente pode, sendo que muitas vezes a gente não pode ter aquela condição. Principalmente nós que somos servidores públicos e que tem crédito fácil. Quantas vezes a gente vive um sentimento de imediatismo, um medo, uma ostentação que a gente tem de comprar desenfreadamente. Esse medo, gente, esse é o principal medo que tem deixado as pessoas realmente na miséria. Porque quando a gente está endividado, quando a gente, sabe, não tem mais para onde correr, a gente perde o amor de si mesmo, a gente perde o rumo, a gente perde relacionamentos, porque começam as discussões por causa de dívidas. Quantos relacionamentos começam bem e começam uma dívida atrás da outra, uma dívida atrás da outra, e acaba acabando relacionamentos, né? Muito triste, porque o relacionamento, o endividamento, ele influencia em todas as áreas da nossa vida. E estudos mostram que o endividamento acomete principalmente as pessoas que têm medo da pobreza. E outra, suicídios. Quantas pessoas cometem suicídios por conta da pobreza, do endividamento, com medo de ficarem pobres? E muitas vezes não tem força para enfrentar, porque o endividamento ele faz isso com as pessoas. Ele te tira a capacidade de você lutar para vencer a dívida, e a dívida parece uma areia movediça. Parece que você, quanto mais dívida você tem, mais parece que você quer sair, mais você se enfia em dívidas. Quantas pessoas hoje endividadas e vão lá e fazem empréstimo em cima de empréstimo e trabalham como loucos para manter um padrão de vida que não é o delas, para manter um padrão de vida, para mostrar para a sociedade que você pode. E muitas vezes é isso que ela quer, essa competição, essa coisa de você, de um, né? Qual é o sentido de um querer ser mais que o outro?
Mas muitas vezes a gente age assim, dessa forma, inconscientemente. E isso tudo por medo da pobreza. Infelizmente, gente, esse é um mal que assola a nossa sociedade como um todo. E esse mal, ele pode desenvolver até outros males. O medo da pobreza desenvolve o medo da doença, o medo da velhice. Tem pessoas que morrem antes do tempo com doença, né? E antes com medo da velhice, com medo da doença, porque desenvolve essa preocupação excessiva. O endividamento, o medo da pobreza te leva a tantas coisas, gente. A falta de confiança em si mesmo. Porque muitas pessoas, elas vivem muito de mostrar para as pessoas o que tem e sofrem com isso quando você não conquista. E parece que a gente vive naquela condição, sabe? Naquela condição de pobreza. E às vezes a gente acaba conformando com aquilo, principalmente quando a gente está endividado. Então a gente precisa lutar contra isso. É um mal, gente, que prejudica a gente de tal forma que a gente não tem noção. Mas tudo tem jeito, tudo tem uma forma. E a gente precisa descobrir essa forma de vencer, né, o medo da pobreza, porque existe. E é esse o próximo tema do nosso encontro, nosso vídeo. Próximo vídeo nós vamos falar sobre esse medo. Como vencer o medo da pobreza. E eu fico por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por vocês, né, tirarem esse tempinho para ver o vídeo. Eu sou muito grata a todos vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma para o crescimento de vocês. Porque o meu influencia bastante. Aprendo demais, gente, estando aqui com vocês. Muito gratidão, muita mesmo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo.